Bom dia, boa tarde, professores do quarto ano. Eu sou a coordenadora da alfabetização do quarto ano. Meu nome é Simone e a gente vai dar prosseguimento ao caderno número 1 do ano de 2022 na área de matemática. Então, a primeira atividade vem com uma adivinha. O que é que dá muitas voltas e não sai do lugar. Então, o professor deverá ler essa atividade junto com as crianças, né? Instigá-los a pensar, levantar hipóteses, né? Sugerir respostas. Eles interagem com o coleguinha. O professor poderá imprimir ou escrever no quadro grande essa adivinha para eles tentarem adivinhar. Que é o relógio, né? A resposta é o relógio. Na atividade número 2, eles vão desenhar no quadrinho, no espaço ali do caderno, um relógio que eles conheçam em casa, né? Analógico, digital, de pulso, e o professor deverá incentivá-los a esse desenho, a representação desse desenho, ter todos os elementos daquele relógio que ele optou por desenhar, seja lá, se for o analógico, os ponteiros, os números, ou se é o digital, os números, né, na maneira como ele se apresenta, tá certo? Depois vem a proposta de uma canção, um vídeo de um poema do Vinícius de Moraes, que é o Relógio, como ampliação de repertório. Então, seria bem bacana que os professores possibilitassem, né, que as crianças tivessem acesso, ou então poderiam também deixar como tarefa de casa, retomando no dia seguinte. Aí tem o link, o QR Code para eles acessarem, e a letra da canção ali, que é um poema bem conhecido, provavelmente eles conhecem, já viram em algum lugar ou já leram esse poema. Aí, logo em seguida, vem ali a pergunta, né, sobre o que trata esse poema, que é sobre a passagem do tempo, ou uma outra resposta similar a essa. Depois vem a quadrinha, na número 5, então o professor vai fazer a leitura dessa quadrinha com eles em voz alta, que é: a Terra gira no espaço, dá uma volta, rodopia, cada 24 horas nós contamos como um dia. Ler com eles, ou pedir que um deles leia, e a imagem, né, mostra um relógio, e daí vem a pergunta: você sabe para que servem os relógios? É uma resposta pessoal, então não existe uma resposta certa, mas espera-se que eles respondam que é para marcar o tempo, ou para mostrar as horas, os minutos e os segundos, que o relógio serve para a gente organizar as nossas atividades e a gente não se perder, ou algo similar a isso. Na letra B, a segunda quadrinha acima, a Terra gira no espaço em volta de si mesma, levando um dia todo para dar esse giro. E a esse fenômeno a gente chama de rotação. Quantas horas ela leva para fazer esse movimento? Então, esse movimento de rotação, que ela gira em torno de si mesma, que é um conteúdo lá da área de ciências, mas que é bem importante que a gente faça essa explicação para as crianças, para ajudá-los a compreender como que se dá essa marcação de hora, do tempo que o homem organizou para organizar as suas atividades diárias, né? Então, foi o homem que organizou o tempo. O tempo foi organizado pelo homem. Então, eles entenderem esse movimento de rotação é bem bacana. Então, o movimento de rotação leva 24 horas. É o giro que a Terra dá em torno dela mesma, que ela leva 24 horas para fazer isso. Eu sempre pegava duas crianças, uma delas para representar o Sol, outra para representar a Terra, ele fazia um movimento em torno de si mesmo, que é o de rotação, depois o de translação, que o de rotação continua, ao mesmo tempo em que ele faz o giro em torno do Sol, que é o movimento de translação, do qual ele leva 365 dias, que é o ano, para poder fazer. É bem importante fazer isso, sabe, gente? E fica bem fácil essa dica de usá-los, pegar uma criança para ser o Sol e outra para representar a Terra e ajudá-los a fazer o movimento junto, fica muito claro, as crianças entendem com muita facilidade, tá certo? Aí depois vem ali, na letra C, para eles preencherem uma reta numérica com os números que faltam, cada risquinho, então, representando uma hora do dia. Na número 6, vem ali duas imagens de relógio, uma
representando o relógio de pulso e outra um relógio possivelmente de parede, né? Então, oportunizar para eles imagens de relógios variados, né? Usar esses e levar outras, para que eles possam visualizar a numeração, questionar com eles como são os relógios que eles têm em casa, se eles já viram em outros locais e onde que eles viram relógios, se eles conhecem algum relógio diferente, que eles expliquem para o colega como que é esse relógio diferente que ele viu ou que em casa tem, pode ser bem interessante. Aí vem a pergunta lá, se o dia tem 24 horas, por que os relógios têm apenas 12 algarismos? Como que esse problema pode ser resolvido? Então, lançar a pergunta e deixar que eles conversem e apresentem respostas possíveis para isso, mas sempre dando um tempo para que a criança, porque eles elaboram hipóteses. Então, é importante que a gente deixe que eles falem, que eles se coloquem. No caderno gabaritado que eu vou mandar para vocês, vai ter todas as respostas às questões, tá certo? Então, o relógio dá 2 voltas, né? A solução é feita assim. Então, ele gira 2 vezes, completando assim as 24 horas do dia. Aí vem um vídeo, no número 7, assista ao vídeo, ele ajudará a conhecer melhor as partes do relógio e das suas funções. Também ouça as explicações do professor. Então, é imprescindível que todos os estudantes tenham acesso a esses vídeos. Então, é importante que você apresente para ele em sala de aula. Esses 2, tem vários vídeos ao longo do caderno, mas esses 2 eu vejo assim que são os mais interessantes, os mais importantes. Interessantes todos são, mas os mais importantes são esses 2 vídeos. Ele vem de uma maneira bem didática, são 2 vídeos muito curtos, então, algumas escolas colocam a dificuldade dos equipamentos, né? Mas dá para usar rapidinho, eu acho que 10, 15 minutos apresenta os 2 vídeos com tranquilidade. E aí, depois de apresentar os vídeos, né, vem a pergunta, então, depois do primeiro vídeo, em quantos períodos o dia é dividido e quais são eles? Se eles assistiram o vídeo, vocês ajudá-los a compreenderem, é bem facinho, é bem tranquilo, talvez nem surja dúvida nenhuma. Eles vão visualizar lá que são 4 períodos, manhã, madrugada, manhã, tarde e noite. Quais os períodos do dia estão presentes na primeira volta do relógio? Eles vão ver lá que é madrugada e manhã. Tem o reloginho, o desenho do reloginho, é bem bacana o videozinho, sabe, gente? Muito bonitinho mesmo. Na letra C, quais períodos do dia estão presentes na segunda volta do relógio, que é o período da tarde e da noite? Na letra D, explicar o que é AM, que é antes do meio-dia, e PM, que é após o meio-dia. Na número 9, é o segundo vídeo, que é bem importante também que seja disponibilizado em sala de aula, e o professor mediano. Então, assista agora o segundo vídeo sobre como se organizam as horas no relógio. E aí vem as perguntas. Na segunda volta do relógio, qual é a dica que é dada para facilitar a leitura das horas após o meio-dia? Ele pode dizer que é 1h da tarde, 2h da tarde, não tem problema. Mas tem aquela dica para dar o 13, 14 horas, né? Que após o meio-dia ou após as 12 horas, acrescentamos o número que tem no relógio. O número subsequente é o 12. Então, por exemplo, 12, né? Parte do 12, mais 1, que é o número seguinte que vem, 12 mais 1, quanto é? É 13. Então, à tarde, a gente diz 13 horas. 12 mais 2 é 14, então 14 horas. Então, o professor de posse de um relógio que ele pode ser um relógio modificado, um relógio velho que tem na escola, que ele possa tirar o vidro e manusear os ponteiros, é bem interessante, tá certo? Então, o professor deverá fazer a leitura e explicação das informações dos textos abaixo, sempre utilizando-se de um relógio modificado, como eu já disse, ou mesmo um relógio velho, que possibilita o movimento dos ponteiros de acordo com as explicações que se fizeram necessárias. Aqui embaixo vem a turminha da Mônica ali com todos os elementos do relógio, explicando né, o que é o ponteiro maior, o que ele faz, o que ele marca, o ponteiro menor, o que ele marca, o ponteiro do segundo, os traços para que eles servem, né? E vem toda a explicação ali embaixo, eu não vou ler tudo, porque senão o vídeo fica muito longo, eu falo muito, então eu entendo também que a dinâmica de vocês na sala, né, não possibilita que fique muito longo, na sala não, na hora de atividade, desculpe. E
Então, daí vocês leem com eles, explicam. Eu sei que toda essa mediação vocês fazem com muita qualidade lá em sala. Na número 11, seguindo a mesma lógica, escreva o número de minutos correspondente a cada posição do ponteiro grande. Depois escreva que hora marca o relógio. Então, aí vem um reloginho ali com o menininho apontando para as horas e todos os quadrinhos ali mostrando os minutos de 5 em 5. Então, o professor poderá, inclusive, trabalhar a tabuada dos 5, né? Mas é importante reforçar que entre esses espaços, compreendidos entre um número e o outro, tem 5 risquinhos, que são esses risquinhos não surgem do nada, esses que são os 5 de 5 em 5 minutos. Poderá, inclusive, pedir que eles representem esses risquinhos nos intervalos entre um número e outro. Depois eles podem pintar bem bonitinho o relógio, eles vão gostar de fazer, tá certo? Aí vem ali toda uma explicação, parece repetitivo, enfadonho, mas eu acho que é bem importante, sobre qual é o funcionamento do relógio. Daí, na número 12, tem uma brincadeira, que é aquela velha brincadeira lá do tumba lacatumba, né? Que é uma brincadeira bem conhecida das crianças e que eles gostam muito de fazer. Então, tem um videozinho que é uma graça, um videozinho do YouTube de 2 criancinhas realizando a brincadeira. Então, o professor deverá explicar a brincadeira e, após eles assistirem o vídeo, eles vão poder fazer no espaço externo da escola, se havendo essa possibilidade, ou então, mesmo na sala, se não for possível, né? Aí, depois deles brincarem bastante, eles vão marcar nos relógios os horários em que as caveiras desenvolvem cada atividade. Então, o relógio bate a 1, às 2. Então, eles vão desenhar lá os ponteirinhos do relógio de acordo com a hora que é sugerida em cada estrofe ali da cançãozinha, tá certo? Lá na número 14, eles vão fazer algumas estimativas. Então, o que são estimativas? É um tempo que você estima para cada ação, é um cálculo estimado, não exato, é um cálculo não exato, é um cálculo que seja coerente com o que é proposto na atividade. Então, vamos fazer algumas estimativas, quanto tempo você estima para cada ação. Então, e daí tem lá a imagem. Escolha a melhor opção dentre as que são apresentadas. Então, uma festa de aniversário, ela dura 4 dias, ela dura 4 horas, ela dura 4 meses, né? 4 dias, na nossa cultura, não conheço. Desconheço uma festa de aniversário que dure 4 dias ou 4 meses. Então, o horário mais aproximado, mais coerente com a cultura do nosso país é 4 horas. E assim por diante, as outras imagens ali, apontar um lápis, ir ao parque de diversões, fazer uma viagem de avião, né? Tá certo? Então, as alternativas possíveis estimadas ali, mais próximas do possível. Essa outra atividade, se o professor dispor de um cronômetro, né, ou aqueles mesmos, o celular tem esse recurso, né? Então, oportunizar que essa atividade seja feita coletivamente no espaço externo da escola. Então, orientando, né, o início e o término desta. Então, marca lá no cronômetro 1 minuto, e aí, primeiramente, vou marcar aqui no cronômetro em 1 minuto, e vocês vão pular, vão dar saltos, e vão contar quantos saltos vocês conseguem dar em 1 minuto. Depois, na letra B, em 1 minuto, até que número você consegue contar sem se enganar? Até que sequência você vai em 1 minuto? Né? Lembrando sempre a professora dando o início, sinalizando o início e fim da atividade. Na letra C, em 1 minuto, quantas vezes você consegue repetir a sequência do alfabeto sem se enganar? Né? Então, repetidas vezes, quantas vezes você consegue repetir a sequência do alfabeto? 1 vez, 2 vezes, 3 vezes? Quantas vezes você consegue repetir a sequência do alfabeto em 1 minuto sem se enganar? Tá certo? São estimativas ali, né? Estimativas não, são a partir da realização da atividade cronometrada, desculpe. Aí a Milena, personagem do Maurício de Souza, na número 16, ela traz algumas informações sobre relógios, colocando que os relógios podem ter numerais arábicos, romanos e digitais, e mostra um desenhinho ali de cada um. Aí, na número 17, vem a proposta da confecção de um relógio, para eles aprenderem as horas. Ele consta lá no anexo 3, e a sugestão é que vocês
possibilitem um papel resistente, se acaso ele for montado na escola, o que eu acho importante, porque normalmente em casa eles vão perder peça, eles vão perder ponteiro, eles vão ter dificuldade para recortar, eles vão recortar errado. Então, eu penso que essa atividade é importante que ela seja feita na sala. Então, o professor já vai organizar com eles, olha, amanhã a gente vai confeccionar um relógio para a realização das atividades, então, ele já organiza essa atividade para aquele dia, ele já deixa tesoura, um colchete bailarina, que é aquele colchete bem simplesinho, normalmente tem na escola, mas se não tiver, é importante que vocês peçam para a diretora comprar, é bem acessível, é bem baratinho, porque é o melhor, é o que funciona melhor para movimentar os ponteiros do relógio, para eles realizarem as atividades. Importante também ir fazendo passo a passo com eles. Então, agora peguem o caderno, aí separou o material, separou a tesoura, separou a cola, orienta, dá um copinho para eles colocarem, à medida que eles vão recortando, eles vão pondo, vai pondo o ponteirinho ali, põe o colchete bailarina ali, porque estando em maior, né, as crianças estando em grande número, muito possivelmente esse transtorno pode acontecer. E aí, uma vez que é do caderno de atividade do aluno, não vai ter outro para repor. Então, vai ter que ter improviso. Então, é importante que vá fazendo passo a passo, detalhadamente, devagarinho com eles, para não gerar nenhuma situação que depois normalmente já vai dar é trabalhoso, é cansativo. Então, com você ali, com todo o material disponível, se eles perderem, é um complicador, né? Então, ir fazendo passo a passo com eles é bem importante. Aí, depois, eles vão pintar no relógio, pinta o ponteiro pequeno das horas e a parte de dentro do relógio de vermelho. Depois, pinta o ponteiro grande dos minutos e o círculo maior de fora de verde. E aí, os ponteiros vão ser fixados com o colchete bailarino. Observando o seu relógio e lembrando de tudo que já foi explicado sobre as horas, procure responder. Quantas horas tem um dia? Observe a parte pintada de vermelho. Então, ele vai observar lá e vai poder visualizar que o dia tem 24 horas. A gente já conversou lá em cima, você já explicou, você já mediou, vocês já conversaram, né? Ele já viu o vídeo, né? Ele já tem elementos para poder responder. Na letra B, se um relógio só tem 12 números, quantas voltas o relógio dá para completar as 24 horas? Já conversamos lá em cima também, eles já viram o vídeo, você já explicou, você já mostrou o relógio modificado. Então, eles vão, espera-se que eles respondam que o relógio precisa dar 2 voltas para completar o dia todo. Só um pouquinho. Aí, na letra E, quando o ponteiro grande dos minutos dá uma volta inteira no relógio, o ponteiro pequeno das horas passa de um número para o outro. É uma afirmação, né? Então, mostrar para eles, né, que o ponteiro grande dos minutos dá uma volta inteira no relógio. E a partir depois que ele dá essa volta, o ponteiro pequeno das horas vai passando de um número para o outro. Por quê? Porque leva 60 minutos para ele completar uma hora. Na número 19, procure marcar nos relógios abaixo as horas em que você faz as atividades representadas nas imagens. Desenhe os ponteiros nos números correspondentes às horas e minutos. Então, eu penso que o professor deve orientar as crianças que essa atividade deve ser realizada com a ajuda dos familiares, porque aí vai depender da rotina de cada família, né? Então, uma vez que, né, depende da organização dessas famílias, da vivência de cada um, do cotidiano de cada um, eu acho que era bem importante que eles realizassem com o auxílio da família. E aí, no dia seguinte, ou mediante o seu cronograma lá das aulas de matemática, vocês socializarem as respostas, inclusive para perceber as diferenças, né? Que a gente encontra em cada família. Então, a hora de acordar, a hora do almoço, a hora de ir para a escola, das principais atividades deles, né? A hora de brincar, tá certo? Aí vem um outro vídeo. Assista ao vídeo sugerido acessando o QR Code. Você vai conhecer a história dos relógios. Depois preencha a linha do tempo, escrevendo nos espaços quais os relógios utilizados em cada época. Então, essa atividade deve ser realizada, ao contrário da anterior, ela deve ser realizada em sala de aula. Então, o professor oportunizar que as crianças assistam, que os estudantes assistam esse vídeo, uma vez para eles conhecerem do que é que trata o vídeo, e uma segunda vez em que o professor vai pausando e vai complementando as informações do vídeo,
né? Bem como já vai orientando quanto à realização da atividade da linha do tempo. Poderão ir marcando na lousa o tempo que é apresentado na linha e os instrumentos, né, que são utilizados pelos povos para organizar o tempo, né? Para só depois realizar a atividade. Então, não faz de uma vez só. Essa é uma atividade, ela é simples, mas você vai fazendo, né? Então, assiste o vídeo uma vez para conhecer, é um vídeo bem interessante, traz informações muito bacanas sobre o relógio, desde o primeiro relógio até os mais modernos, que são muito interessantes, são muito bonitos e diferentes, as crianças vão adorar. É um vídeo curtinho, mas é bem bacana. Depois assiste uma segunda vez e vai pausando, o professor vai explicando, para só depois ele vai desenhar lá, nos quadrinhos, né, naquela linha do tempo, 2000 anos antes de Cristo, como que era o relógio, 1400, 400, século XV, 1928, até 2020. Daí ele vai representar com o desenho de acordo com o entendimento que ele teve a respeito dos relógios apresentados no vídeo, tá certo? Depois vem uma quadrinha, sem ponteiros, só 2 pontos, essa é a invenção perfeita, o lado esquerdo, a hora, e os minutos à direita. Então, o professor deverá ler a quadrinha, escrevê-la no quadro com letras grandes, instigar os estudantes a levantar hipóteses de respostas possíveis, que é o relógio digital, que eu acredito que, em algum momento, eles devem ter tido contato com esses relógios. E daí vem as perguntas, de que objeto trata a quadrinha? Então, o objeto que trata a quadrinha é o relógio digital. Assista ao vídeo acessando o QR Code e aprenda um pouco mais sobre as horas nos relógios analógicos e digitais. Ouça também as explicações do seu professor. Então, o professor assiste o vídeo antes de apresentar para as crianças. Faz a mediação necessária, né? Esclarecendo as possíveis dúvidas que eles possam ter. Pode levar um relógio analógico e um digital, para que eles possam observar as diferenças que tem entre eles, indagar qual deles que tem na casa dele, o que ele já viu ou que ele nunca viu, tá certo? Depois vem ali uma brincadeira, o jogo de bingo das horas. Então, você vai aprender a reconhecer as horas no relógio analógico, de ponteiros, e no digital. Aí tem uma tabelinha lá no anexo 4, o professor vai registrar vários horários possíveis no quadro. Então, cada professor vai registrar ali horários possíveis no quadro. Então, cada realidade é uma realidade, né? Não tem uma certa. Você vai escolher 6 e preencher sua tabela com eles. Então, o professor deverá orientar que eles recortem a tabela do caderno com cuidado, vai organizar esses horários possíveis no quadro. Esses podem, inclusive, já terem sido organizados em pequenos pedaços de papel, se você preferir, para que eles escolham 6. Então, coloca lá no quadro esses cadernos, porque daí, o que vai acontecer? Cada tabela vai ser uma tabela diferente, senão bate todo mundo junto, fecha a cartela todo mundo junto. Não dá para fazer a brincadeira do bingo, né? Então, você leva lá um número de horários possíveis, escreve no quadro ou leva em tarjetas impressas, coloca no quadro, para que eles escolham, dentre esses que você colocou, 6 para compor a tabela deles. Depois, usando um relógio modificado de papel, ou mesmo um relógio que não tem mais função, como eu já tinha dito anteriormente, à medida em que ele retira o horário de uma caixa ou de um saquinho plástico, ele vai marcar esse no relógio analógico, fazendo as devidas explicações. Então, o estudante deverá procurar lá na cartela dele, né? Caso ele tenha, ele marca com feijão ou com pedrinha. E ganha o jogo quem completar a linha na horizontal, e como são poucos números, ou mesmo fechar a cartela inteira, certo? Daí diz ali, o professor vai usar um relógio analógico grande, fixado no quadro. Conforme a professora indica a hora no relógio, você deve procurar na sua cartela e reconhecer o horário correspondente. Se acaso tiver, marca com feijão. Ganha quem completar mais rápido a primeira linha, ou a segunda, ou até mesmo a tabela inteira, conforme eu já tinha dito. Aí, na atividade 24, troque a sua cartela com um coleguinha, e marque nos relógios analógicos e digitais as horas presentes na cartela dele. Então, professor, essa atividade pós-bingo deverá ser realizada, de preferência, sem auxílio, né? Então, aqui você vai avaliar se ele conseguiu compreender, tá certo? Então, deixe que eles façam sozinhos, só interfira se de fato a criança não conseguir realizar. Na número 25, resolva as questões a seguir que envolvem medida de tempo. Peça ajuda
ao seu professor, se precisar. Então, aí apresentam-se algumas situações problema. Então, lembrando de tudo aquilo que ele aprendeu, se precisar de ajuda, peça ao seu professor. Use o reloginho que ele montou para resolver as atividades também. Então, você deve orientar que os estudantes utilizem os relógios que eles têm e vai atuando como mediador, orientando, auxiliando na medida das necessidades. Se a criança pedir ajuda, né? Caso ela precise. Então, são 9 horas. Nesse horário, em que número está o ponteiro das horas? E dos minutos? Então, né? Ele vai, se ele compreendeu, ele vai chegar a responder que o ponteiro menor das horas vai estar apontando para o 9, assim como o ponteiro grande dos minutos também apontará para o 9. Nesse caso, é interessante. O que vai diferenciar o horário, mas como que os dois podem apontar para o 9, né? Porque o ponteiro pequeno representa as horas e o ponteiro grande representa os minutos. Aí você pode fazer também aquele trabalho de que você pode ler. Como que eu leio essa atividade? Faltam 15 minutos para tal hora, né? Você vai fazer todas as duas leituras possíveis para esse horário, tá certo? Ou 21 horas, 9 horas, se é de noite, como que eu leio, né? Eu digo 9 horas da noite ou 21 horas, eu digo 9 horas da manhã, como é que eu falo, tá certo? Na letra B, Bia gasta 20 minutos para ir da sua casa até a escola. Ela saiu às 7h10 de sua casa. Que horas ela chegará na escola? Então, eles vão usando o reloginho deles ali, passando os ponteiros, né? Chegar à conclusão de que a Bia vai chegar à escola às 7h30. Na letra C, o relógio do Beto está atrasado, 20 minutos. Se agora é 7h30, qual que é a hora certa? Se está atrasado, então, é 7h50. Sempre assim, né, a gente ajudando na medida que precisa, se precisa ser retomado, tem turmas que vão fazer com tranquilidade, a gente tem 2 turmas do mesmo ano e são sempre diferentes, então quem não precisa de auxílio faz sozinho, ajuda com o que precisa, faz com auxílio do coleguinha, não precisa do relógio, tem criança que vai responder de cabeça, tem criança que vai precisar do relógio modificado, tem criança que vai precisar da tua mediação, e é tranquilo. Na letra D, João saiu de casa às 7h45 e chegou à casa de sua amiga às 8h10. Quanto tempo ele gastou no trajeto? Então, usando o reloginho, se eles precisarem, João gastou 25 minutos para fazer o trajeto até a casa da sua amiga. Na letra E, a turma da professora Adriana foi ao parque de diversões. Complete os relógios digitais com a hora da chegada e de saída do parque. Então, como que vai se apresentar ali? Muito fácil, né? No reloginho digital, o horário de chegada e da saída. 13 horas, 17 horas, muito fácil. Depois de brincar o dia todo no parque, a Karine estava muito cansada. Foi dormir às 20 horas e acordou às 6 horas da manhã seguinte. Por quantas horas ela dormiu? Daí, se você precisar, se eles precisarem, você interfere. Então, vamos chegar à conclusão de que a Karine dormiu por 10 horas seguidas. A atividade 26 traz mais uma quadrinha. Então, o que é? São 7 irmãos. 5 têm sobrenome e 2 não. O que é? Né? Então, o professor pode escrever no quadro essa quadrinha, ler em voz alta com eles, instigá-los a propor respostas possíveis, né? Sugerir que eles conversem ou em duplas, né? Talvez tenham dificuldade, talvez não, né? Então, a resposta é o nome dos dias da semana, né? São 7 irmãos, 5 têm sobrenome, 2 não. Então, a segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, o sábado e o domingo que não tem sobrenome. Só para disparar ali, né? Uma atividade divertida, vamos começar a falar da organização da semana. Então, converse com os colegas, dê dicas de respostas possíveis e ouça a dica dos colegas. Como eu já disse, você pode propor que eles façam em duplas, ou como você achar melhor. E a correção deve ser feita coletivamente. O uso do calendário presente nesse caderno poderá auxiliar o professor, poderá imprimir o calendário em tamanho maior, se quiser, para que ao fazer interferência no quadro seja visível para todos. Né? Daí vem uma cruzadinha, encaixe na cruzadinha ali as perguntas, né? Bem simples. A número 27, os dias da semana estão todos embolados, organize-os conforme vemos no calendário.
Então, novamente, o professor pode fazer uso do calendário para que a criança realize essa atividade. Está tudo misturado ali. Qual que é a organização? Qual que é o primeiro dia da semana? Né? É o domingo. A segunda-feira já está dizendo, o segundo dia. E assim por diante, ele deve organizar naquela tarjeta ali, logo abaixo, organizadamente, como que acontece a semana, né, segundo a nossa organização. Aí vem um cronograma de uma instituição fictícia de educação infantil, organizada para uma semana no período da tarde. Então, ali tem, nas colunas, né, os horários da tarde, os dias da semana em cada coluna e discriminada ali as atividades que eles realizam. Então, o professor deve fazer a leitura prévia com os estudantes, antes de realizar a atividade, poderá reproduzir esse cronograma em tamanho grande, afixar no quadro se achar que é importante, ou colocar, como é meio trabalhoso ali, ou colocar para eles visualizarem, né, com a lousa ou retroprojetor, para fazer a mediação, né, de como que está organizado, quais dias da semana a gente pode visualizar, o que a primeira coluna traz, o que a segunda traz, quais as atividades que se repetem durante a semana, qual o intervalo de tempo em uma atividade e outra, qual o horário de entrada e de saída da instituição, entre muitas outras, né, que podem surgir, que vão surgir à medida em que você trabalha ali com o cronograma, ou mesmo mediante o questionamento das crianças. Depois orientar que eles leiam as questões para responderem usando os reloginhos que eles têm modificados, se precisarem. O professor poderá retomar o seu cronograma semanal de atividades, onde são distribuídas as aulas, os intervalos e atividades como biblioteca, recreio, etc. Caso ele ainda não tenha organizado, esse é um cronograma seu, né, da organização das suas aulas durante a semana, né? Então, veja assim que é algo para a rotina que é bem importante, e que se você ainda não fez, é importante que logo nos primeiros dias, né, na primeira semana de aula, você já organize isso, que eles tenham cada um no seu caderno, isso ajuda a organizar a semana, ajuda a organizar a rotina deles, né? Então, e daí na sala, cada um tem o seu no seu caderno, e daí você tem um grande no seu mural, afixado uma cópia no seu mural. Na atividade 29, eles vão desenhar os ponteiros dos relógios de acordo com as atividades do cronograma da atividade 23. Então, qual é o horário de chegada, né? Da chegada e dos brinquedos na sala. Eles vão desenhar os ponteirinhos. Qual que são os horários do lanche? Tem 2 relógios, porque são 2 horários de lanche. Qual o horário da higiene e da escovação? E qual que é o horário da contação de história e dos circuitos motores, massinha de modelar, brincadeiras dirigidas e vídeo? A próxima atividade. Quais os dias da semana que podemos localizar no cronograma? Escreva nas linhas abaixo. Então, o cronograma ali não apresenta, né? Segunda-feira, terça, quarta, quinta e sexta-feira. Na atividade seguinte, essa semana tem 7 dias, como eles já viram anteriormente. Quais são os dias da semana que estão faltando no cronograma e por que eles acham que esses dias não foram incluídos? Está faltando sábado e domingo, eles não foram incluídos no cronograma porque, muito provavelmente, a instituição só funciona de segunda a sexta-feira, sendo que no fim de semana as crianças estão em casa, como é a realidade dos nossos estudantes no município. Aí, na número 30, preencha o cronograma semanal com as principais atividades diárias que você realiza. Então, essa também é uma atividade que eu sugiro que vocês peçam que eles façam em casa com o auxílio da família, né? Porque ajuda que eles a se organizarem com as principais atividades, a família vai ajudar, né, com isso. E daí, no dia seguinte, no dia que for conveniente, a correção pode ser feita coletivamente, até para que eles percebam novamente que cada família tem uma organização do tempo diferente, de acordo com as atividades que realiza. Na número 31, você já deve ter percebido que em alguns relógios analógicos os números aparecem em algarismos romanos. Você sabe o que é isso? Leia a explicação da Mônica e converse com seus colegas e com seu professor sobre o assunto. Então, esse é um conteúdo do 4º ano. Os algarismos romanos se parecem com as letras do nosso alfabeto. O I, o V, o X, e cada letra representa um número. Então, o professor deverá ler as informações que constam no caderno com os estudantes, fazendo toda a mediação necessária, ouvindo
aquilo que eles já conhecem do conteúdo, né, que é a prática social inicial, questionando, né, dos possíveis lugares onde que a gente encontra hoje em dia, onde que a gente consegue visualizar o uso dos algarismos romanos, né, que normalmente são em relógios ou em capítulos de livros. Aí vem um quadro ali, né, com os números romanos, e vem uma explicação, né? Quando uma ou mais letras são escritas à direita de outra, de mais valor, somamos esses valores. Assim, o V e o I, ali, os dois risquinhos, correspondem ao 7, porque o V, eles vão acessar ali e vão ver que o V é o 5, representa o 5, e dois risquinhos é mais 2, então 5 mais 2 é 7. E quando uma letra é colocada à esquerda de outra de maior valor, a gente subtrai esses valores. Então, se tem um V, que representa o 5, mais o I está representado à esquerda, é o contrário. Então, eu diminuo. Então, 5 menos 1, né, representa o 4. E ali vem outras, com outras representações também. Vejo que é simples, tá bem explicadinho ali, bem fácil de compreender. Aí vem uma outra atividade ali para eles realizarem sozinhos. E aí, uma outra quadrinha, que aí vai falar do mês, né, da organização por mês. Então, vocês leem com eles, leem em voz alta a quadrinha para eles, ou sugere que um deles leia, né? Então, quantos dias tem um mês? 28, 29, 30 dias, 31? Olha o calendário e comprove. Tem um dia especial marcado no calendário, de ano em ano eu comemoro, vivo o meu aniversário. E aí, pergunta lá na letra A, em que dia e mês do ano você comemora o seu aniversário? Então, pode acontecer, inclusive, que muitos estudantes não saibam a data do seu aniversário. Então, é importante que você já leve, peça para a secretária, tem aquela lista lá onde vem todas as datas de aniversário, porque muitos deles não sabem a data em que eles, o dia e o mês que eles fazem aniversário. Então, é bacana você já ter essa lista anteriormente, né, para trabalhar, para eventualmente aqueles que não tenham, você conseguir acessar. Aí vem o calendário do ano de 2022. E ali uma explicação, né? Um ano é o tempo que a Terra leva para dar uma volta completa em torno do Sol, que é o movimento de translação que a gente já falou lá no comecinho, retomar com eles, fazer de novo aquele giro do Sol, pega uma criança, pega outra criança para fazer a Terra, e que leva 365 dias, mais 6 horas para ela concluir esse movimento. É importante falar sobre as 6 horas para a gente explicar o ano bissexto. Então, retoma lá a atividade. Aí, na número 35, tem uma ampliação de repertório ali de um vídeo do grupo Badulá, que é a Volta do Tempo, que tem uma musiquinha bem legal sobre a passagem do tempo. Então, esse vídeo tem a intenção apenas de ampliação do repertório mesmo, né? Você pode oportunizar em sala de aula ou sugerir como atividade de casa, retomando no dia seguinte, para possíveis considerações ou dúvidas que as crianças tenham, se você julgar pertinente. E aí vem a pergunta, para que servem os calendários? Então, ouça as crianças, né? Mas espera-se que eles digam que ajuda para organizar e planejar a nossa vida, a nossa rotina, ou outras respostas similares, né, a essas. Quantos e quais são os meses em que o ano é dividido? Então, são 12, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Todos os meses do ano têm o mesmo número de dias? Então, pedir para eles consultarem, olharem, vão lá, percebam. Não, eles vão chegar à conclusão que não. Que a gente tem meses com 28 ou 29 dias, que é fevereiro, meses com 30 e meses com 31. Aí vem um recorte do calendário de 2022 na atividade seguinte. Então, o professor deverá preparar-se para desenvolver essa atividade com os estudantes, oportunizando palitos e elásticos em números suficientes, para que em duplas eles realizem a atividade. Percorrer os grupos fazendo as interferências necessárias, ajudando os que ainda não conseguem realizar a atividade. E a correção poderá ser feita coletivamente com o auxílio dos estudantes. Então, vem ali o mês de janeiro, fevereiro e março. Você vai realizar essa atividade com um colega e precisará de palitos e elásticos para realizá-la. Marque no calendário acima o dia em que você vai realizar essa atividade, pintando o quadrinho de azul. Pegue o número de palitos referente ao número de dias já passados e agrupe-os de 10 em 10.
Então, isso vai depender da dinâmica de cada sala de aula. Então, não tem um dia específico. Vai depender do decorrer das aulas. Você vai realizar essa atividade com um colega e precisará de palitos e elásticos para realizá-la. Marque no calendário acima o dia em que vai realizar essa atividade, pintando o quadrinho de azul. Pegue o número de palitos referentes ao número de dias já passados e agrupe-os de 10 em 10. Feito isso, né, vai dar, dependendo do dia, vai dar um número determinado de dias e ele vai ter separados em grupos de 10 em 10, amarrado com elastiquinho. E aí vem as perguntas. Quantos grupos de 10 você conseguiu formar? Então, a resposta vai depender da data em que essa atividade foi realizada. Quantos palitos sobraram soltos? A resposta também vai depender da data em que foi realizada. Né? Vão sobrar um determinado número de palitos soltos. Quantos dias já se passaram até a data em que você realizou essa atividade? E como que nós lemos esse número? Também vai depender da data em que foi realizada a atividade. Quantos dias que já se passou, né? Desde que o ano começou, lá desde janeiro, quantos dias já se passaram? Pinte de vermelho todas as colunas que representam o domingo. Então, ele vai lá no calendáriozinho dele e vai pintar de vermelho todas as colunas que representam o domingo. O professor poderá fazer uma cópia dos meses elencados na atividade em tamanho grande, dispor no quadro e orientar a pintura da coluna que corresponde aos domingos. Aí vem aquele truquezinho lá, que é bem conhecido, né? Você sabia que as suas mãos podem ajudar a descobrir se o mês tem 31 dias ou menos? O professor vai ajudá-lo a entender como é que funciona essa dica. Aquela lá dos nozinhos, tem vídeo, mas é bem fácil, né? Então, aperta a mão fechada e começa a contar os meses nas juntas dos dedos. Cada nó ou articulação e buraco representam um mês. Se contar com uma mão, ao chegar ao final, continue contando a partir da articulação do dedo indicador. Você pode usar as duas mãos também. Eles gostam muito, é bem simples, mas eles gostam bastante de fazer essa atividade. Aí na letra D, agora pratique um pouco usando as suas mãos. Escreva quais meses é que tem. 30 dias, que são 4. Ele pode acessar o calendário para fazer isso, mas eles gostam de fazer com a dica usando as mãos, né? Então, são 4, que é abril, junho, setembro e novembro. Com 31 dias, são 7. Janeiro, março, maio, julho, agosto, outubro e dezembro. E 28 ou 29 dias, apenas um, que é o mês de fevereiro. Aí, no número 37, leia a informação abaixo e aprenda por que fevereiro pode ter 28 ou 29 dias. Então, aquilo que já tínhamos começado lá falando, né? Que um ano tem, se um ano tem 365 dias, mais 6 horas, a cada ano, essas 6 horas, né? Então, 6 mais 6, mais 6, mais 6, totalizam 24 horas, que é o total que corresponde a um dia. Então, esse um dia é acrescentado a mais no mês de fevereiro. E a gente chama esse dia, então, esse ano, então, a gente chama de bissexto. Então, por isso que ele acontece a cada 4 anos, porque se juntam a cada 4 anos essas 6 horas, totalizando 24, então. E aí, na letra A diz, 2020 foi o último ano bissexto. Então, quando serão os 4 próximos? Né? Se pula de 4 em 4, quais serão os próximos 4? Os próximos 4 anos bissextos, partindo de 2020. Então, 2024, 2028, 2032, 2036. Na letra B, dizemos normalmente que janeiro é o mês 1. Volte ao seu calendário e numere os outros meses. Então, se janeiro é o mês 1, fevereiro é o quê? Mês 2. Então, ele pôr lá no cantinho do quadrinho, lá do calendário dele, lá no caderno de atividades. 2 do lado, 3, 4 e até o mês 12. Agora, responda quais os números dos meses abaixo. Então, setembro. Depois que ele numerou, setembro, a gente chama de que número que tem esse mês. Então, mês 9, março, mês 3, maio, mês 5, dezembro, mês 12. Na letra D, indicamos o dia 2 de janeiro de 2022 assim, 2/01/2002 ou 02/01 de 22, simplificando ali. Então, como você indica o registro das datas abaixo?
Aí vem ali por extenso, né, 12 de maio de 2017. Então, que eles coloquem naqueles dois formatos ali, as duas possibilidades. Na letra F, o dia 13 de agosto de 2021, também coloca as duas nesses dois formatos. Na letra G, é a cruzadinha do tempo, lembrando daquilo que ele já aprendeu. Então, tem algumas perguntas, né? Então, tem 365 dias e mais 6 horas. O que que é? Então, ele vai lá na número 1 e vai colocar, que é o ano. O relógio de areia é o quê? Ele vai ter visto lá nos vídeos, que é a ampulheta. Coloca ali na número 2. É a duração dos fatos. É o que determina os momentos, os períodos, as épocas, as horas, os dias, as semanas, os séculos e etc. O que que é isso? É o tempo. E coloca ali também, escreve ali também. Na número 4, o número de dias da semana. São 7. Então, lá na número 4, ele vai escrever a palavra 7. Na número 5, qual é o objeto que marca a passagem do tempo, que é o relógio. Na atividade 38, o professor vai anotar os aniversários de toda a turma, que você já começou a falar sobre isso lá com eles, de toda a turma, para depois preencher um quadro de aniversariantes. Por isso que é legal fazer o quadro de aniversariantes a partir desse planejamento. Eu sempre fazia, o meu plano de aula sempre começava com a passagem do tempo, né, com esse conteúdo, então, com as medidas de tempo, desculpe. Então, era bem bacana, porque daí você já organizava o quadro de aniversariantes, não ficava aquele quadro já pronto, né, que a gente faz sozinho, muito enfeitado. Esse aqui é muito mais rico, porque as crianças vão interagir. Então, lá no caderninho deles tem essa figura do bolinho ali, né? Então, cada estudante vai recortar a figura do seu bolinho no anexo 5, vai pintar, enfeitar como quiser e colocar a data do seu aniversário e o seu nome. E ele vai usar essa figurinha para responder as próximas atividades. Então, é interessante que o professor fazer cópia desse desenhinho do bolo, porque pode acontecer acidente deles escreverem errado ou deles estragarem. Então, é bacana você ter algumas de reserva, né? Porque caderno provavelmente não vai ter de reserva. Então, se levar algumas outras extra ali, acho que é interessante. Que eles coloquem o nome deles no quadrinho, o dia e o mês do aniversário, e orientar que eles guardem essa figurinha, guardem lá no penal, no lugar seguro, porque você vai usar essa figurinha também para compor um gráfico depois. Então, com base nos dados trazidos pelos estudantes, ou através da lista de aniversariantes, né? Um a um registrar no quadro de giz as datas do aniversário, mês a mês, fazendo os devidos registros na tabela. Orientar que eles observem a realização da atividade pelo professor com a participação ativa deles. Então, eles ali, você vai estar escrevendo, mas eles vão estar o tempo todo interagindo com você. Você vai estar escrevendo, mas você vai estar só mediando a atividade, né? Vai ter toda uma interação. Então, com a participação ativa deles. E apenas no final é que eles deverão copiar esses dados no quadro deles, que vai estar a seguir, né? Então, você faz todo esse trabalho lá com eles, com a participação deles, eles dizendo, eu nasci no dia tal, de preferência organizado em ordem, né, crescente, né? Então, quem nasceu lá em janeiro, eu nasci no dia 7, eu nasci no dia 12, eu nasci no dia 18, então põe lá, dia 1, o fulano, dia 2, dia 13, o Beltrano, organizando assim, né? Então, eles vão participar com você, a preocupação não é em copiar, deixar isso bem claro para eles, que eles só vão copiar esses dados no quadro deles depois que você terminarem toda a atividade, tá certo? Porque o copiar aí é o menos importante. Eles vão copiar no caderninho de atividades deles. Agora, vamos pintar na tabela abaixo o número de aniversariantes em cada mês. Então, essa tabela estando pronta, ele vai estar visualizando lá quantos aniversariantes tem em janeiro, em fevereiro, em março, ou um mês que não tem nenhum, e vão pintar de acordo com o número de aniversariantes disposto ali na tabela. Então, dá um nome para a tabela, né? Aniversariantes da turma tal. Agora, vão transformar essas informações em um gráfico. Então, consultando a sua tabela e seguindo as orientações do seu professor, use as suas figurinhas do bolo e, à medida que o professor for chamando,
colhe a sua figurinha no mês correspondente, formando uma coluna. Então, você antecipadamente vai preparar no papel bobina ou em um material. Eu costumava fazer no papel bobina. Comprido, uma linha, né, aquele gráfico de linhas, tendo na vertical os números, né, que variarão de acordo com o número de estudantes por turma que você tem, sendo o maior número correspondente ao mês em que tiverem mais aniversariantes, né? Então, você vai fazer essa atividade ali da tabela, você faz para a atividade ali pausa, porque você precisa desses dados para deixar previamente organizado o tamanho das linhas que você vai precisar para o gráfico, até onde que vai a linha na vertical, né? Então, você vai ver lá na sua tabela, você vai ver, o maior número deu, sei lá, 8 alunos lá em março, nos outros deu menos. Então, a tua linha vertical tem que ir no máximo até 8, tá certo? Então, você precisa dos dados da tabela para poder desenhar o seu gráfico. Você não vai perder tempo para fazer isso em sala com eles, enquanto eles viram a sala, não dá. Então, você tem que levar isso minimamente organizado. Aí eles vão estar de posse da figurinha do bolinho deles, e daí você vai chamando, né? Então, afixou lá o teu papel bobina no quadro, vai chamando lá, janeiro, quem nasceu em janeiro, já com o seu bolinho, eu. Então, vão lá os de janeiro e vão fixando até chegar ao número o número de estudantes daquele mês, e assim por diante com todos os outros. Depois de pronto, então responda as questões consultando o gráfico acima. Em qual mês do ano o número de aniversariantes foi maior? Em qual foi menor? Quais os meses em que não há aniversariante? Qual a diferença do número de aniversariantes entre o mês com o maior número e o menor? Isso tudo vai variar, vai depender de acordo com cada turma, então não tem uma resposta pronta, correta, né? Na número 40, com a orientação do seu professor, pinte no seu calendário os feriados de cada mês. Escolham coletivamente que cor usarão, lembrando que todos devem usar a mesma. Então, o professor de posse do calendário escolar de 2002 deverá, indo mês a mês, orientando as crianças a pintarem lá no calendário, no caderno deles, os eventos, as datas mais relevantes, né? O professor deve ter um calendário grande, pode ter um calendário grande fixado na sala, né? Que ele deve ser usado todos os dias, levantando com as crianças, né? Então, deve ter, inclusive, para compor, né? Aqueles materiais básicos de rotina. Inclusive, a gente vai estar abordando na formação, na próxima formação. Então, levantando com eles, qual que é o dia da semana, em que mês a gente está, quantos dias tem esse mês, quantos dias faltam para o final de semana, quantos dias faltam para o fim do mês, quantos feriados a gente tem nesse mês atual, quantos meses faltam para o final do ano. Então, e diariamente fazer o cabeçalho com eles, né? Colocando o dia, o mês, o ano corrente, é bem importante. Aí pinte no seu calendário o dia em que iniciaram as aulas e depois responda: em que dia da semana começaram as aulas esse ano? E em que mês? Em que dia, mês e mês comemoramos o Dia das Crianças? Pinte com a cor que preferir essa data no seu calendário, conforme a orientação do seu professor. Então, o Dia das Crianças, né? Eu acho que todos sabem que é o dia 12 de outubro. Na letra E, em que dia da semana comemora-se o Dia dos Professores em 2022? Então, que dia da semana que vai cair? Pinte de azul essa data no seu calendário, conforme orientações do seu professor. O dia do professor a gente comemora em 15 de outubro, e neste ano ela cairá num sábado. E o seu aniversário vai cair em que dia da semana em 2022? Então, essa resposta pessoal vai depender de cada criança. A número 41, leia a informação que nos traz a Milena. E aí, vem ali, a cada 15 dias a quinzena, a 2 meses é o bimestre, cada 6 meses semestre, cada 10 anos é uma década, a cada 100 anos o século, a cada 1000 anos o milênio. Então, o professor vai ler com as crianças essa afirmação, faz toda a explicação necessária, ouve o que eles sabem a respeito desse conteúdo, reforça que né? Por que bimestre? Porque se refere a 2 vezes, então, bicampeão, por exemplo. E aí por diante, né? Semestre refere-se a 6, década a 10, e assim por diante.
Trabalha com eles lá, e eles usando sempre o calendário que eles têm, né? Quantos bimestres tem um ano. Então, orientar que eles usem o calendário que consta no caderno para organizar esse ano em bimestre. Então, eles vão circulando com o lápis lá, de 2 em 2, os meses de 2 em 2. Quantos grupos que eles vão formar? Eles vão chegar à conclusão de que o ano tem 6 grupos de 2 meses. Portanto, vão ter 6 bimestres, né? Então, a ideia da divisão também pode ser levantada aí nesse caso. Então, 12 meses divididos em grupos de 2 meses em cada um, né? Nós vamos formar 6 bimestres, porque 12 dividido por 2 vai dar 6. Quantos trimestres? Tri, vem de 3. Então, a mesma coisa, apaga lá, fez a lápis, apaga lá no seu calendário, aquela organização de 2 em 2, agora vamos organizar de 3 em 3. Circula de 3 em 3 os meses no seu calendário. Eles vão chegar à conclusão de que vão conseguir formar no ano 4 grupos. Também vai poder usar a divisão aí. Então, 12 meses divididos em grupos de 3, vão conseguir formar o quê? 4 grupos. A multiplicação também. Então, 4 grupos vezes 3 meses, né? Vai dar 12 meses. Sei que essa mediação toda vocês fazem, né? Aquilo que a gente sempre diz, né? Uma atividade, ela pode, por mais simples que ela seja, eu canso, infelizmente, por muitas vezes eu deixei o planejamento por eventualmente ter que faltar por algum motivo, por médico, alguma coisa, e uma atividade que eu faria em 3, 4 horas, infelizmente, às vezes, em 1 hora, aquela atividade era resolvida, porque não houve a mediação necessária, né? Abordar tudo aquilo que pode numa atividade, ainda que muito simples. Tá certo? Quantos semestres? Então, agora ele apaga a organização em trimestres e vai separar lá, organizar em grupos de 6 meses. Quantos semestres eu tenho em um ano? Vamos chegar à conclusão de que temos 2 semestres. E, novamente, abordar lá a multiplicação, a divisão. Então, 12 meses divididos em grupos de 6, eu vou conseguir 2 grupos ou 2 semestres. Na número 42, eles vão lá ligar, tem lá numa coluna, né? Dia, hora, semana, mês, ano, década, século e milênio, e eles vão fazer risquinhos ali. Um tem feito, né? Que é a hora de 60 minutos, e as outras eles vão procurar lá o dia, quantas, né? Qual que é a resposta correta ali, certo? Eu acho que ia ser bem simples, bem tranquilinho de fazer, mas né, deixa eles fazerem sozinhos, se precisar de ajuda, você auxilia. Na número 43, complete as frases abaixo considerando um mês de 30 dias. Então, olhe lá. O professor deverá aproveitar para levantar com os estudantes todas as possibilidades possíveis para a resolução da atividade, instigando-os a elaborarem as suas estratégias, contando de 1 em 1, de 7 em 7, multiplicando, vendo a disposição das semanas e dos meses no calendário. Então, uma semana tem 7 dias. 2 semanas tem 14 dias. 3 semanas tem 21 dias. 2 meses tem 60 dias. 6 meses tem 180 dias. Então, né, é simples, mas é uma atividade que vai demandar bastante aí da tua mediação. Dependendo do nível em que vai estar a sua turma, tá certo? Na número 44, observe nesse recorte do calendário de 2022, os dias da semana estão representados apenas por uma letra inicial, né? Então, domingo, D, segunda, o S, terça e assim por diante. Então, tá ali, tem uma flechinha azul apontando ali para essas letras. Então, o professor deverá explicar que a letra única que representa cada dia da semana se dá por uma questão de espaço. Deverá escrever no quadro o nome de cada dia da semana, reforçando que o primeiro dia é domingo, o segundo dia é segunda-feira, como o próprio nome já orienta, e assim por diante. Daí eles vão completar ali a tabela com os nomes dos dias da semana. O primeiro dia é domingo, o segundo dia qual é, o terceiro qual é, aí o quinto dia está respondido, que é quinta-feira. Então, eles vão completar, acho que é bem tranquilinho. Ainda observando o calendário, responda. Este recorte do calendário é de que mês? É do mês de abril. Quantos dias possui esse mês? Esse mês tem 30 dias. Quantas segundas-feiras ele tem? Ele vai procurar só as segundas-feiras, a coluninha da segunda-feira. Tem 4 segundas-feiras. Esse mês começa em que dia da semana? Começa numa sexta-feira. E termina em que dia? Termina num sábado. Aí vem a proposta de um jogo, que é o jogo do tempo, que vem para fazer o fechamento do caderno. Faz um apanhado geral do conteúdo que foi trabalhado.
Então, eu oriento vocês com relação à preparação do material que antecede o jogo, né? Então, aquele velho cuidado, recortar o tabuleiro com cuidado, assim como as cartinhas, tomando cuidado para não recortar de maneira que vai comprometer a leitura, escolher um marcador para si e um marcador para o colega, então uma borracha, uma tampinha, seja lá o que for, né, que eles queiram para representar, sendo obviamente diferentes, para não confundir. O professor poderá fazer a leitura de todas as questões que constam nas cartinhas antes. Isso, acho que isso é bem importante. Poderão combinar que a consulta aos cadernos para responder as cartinhas é possível ou não, né? Vocês podem combinar previamente. O caderno está respondido, né? Porque é a última atividade, então, o caderno está respondido. Professora, a gente pode olhar o caderno para responder as cartinhas se a gente tiver dúvida? Vocês podem convencionar antes. Pode ou não? Não pode. Vocês vão ter que fazer sem consulta, tá certo? Aí fica a critério de vocês. Então, eles vão jogar com o coleguinha o jogo do tempo. O tabuleiro e as cartinhas estão lá no anexo 6. Já falei dos marcadores. E através dos marcadores eles vão caminhando pela casinha, pela trilha, desculpe. Vão tirar para o ímpar para ver quem começa. Vão usar o dadinho e andar o número de casas que eles vão, à medida que eles vão fazendo, eles vão tirando nele, anda o número de casas. Quando cair em uma das casinhas brancas, pegue uma cartinha, leia e responda. Se a resposta for correta, avança uma casa. Se errar, ele volta uma casa. Ganha, obviamente, quem completar primeiro o trajeto, né? E aí a próxima atividade, que é a número 48. Então, o professor novamente finaliza, né, o caderno de atividades com mais uma adivinha. Então, o que é? Ontem era amanhã, e amanhã será ontem. Então, lança para eles, escreve no quadro e lança essa adivinha para eles, porque eles pensem, conversem com os colegas, sugiram respostas, né? Você fica ali só como um incentivador do projeto, da adivinha. Tá certo? E a resposta é hoje, né? O que é que ontem era amanhã e amanhã será ontem, é o hoje, tá certo? Aí vem lá os anexos, o quebra-cabeça e tudo que vocês vão precisar para desenvolver as atividades. Eu me coloco à disposição de vocês para qualquer eventuais dúvidas, né? Fica longo o vídeo, eu peço desculpas, mas corrido, mas eu estou sempre à disposição para esclarecer as dúvidas que vocês possam ter com relação a esse caderno ou a qualquer outro conteúdo, tá certo? Eu agradeço muito por vocês estarem aqui. Vou enviar breve o caderno gabaritado, o qual vai ter as atividades respondidas, os conteúdos abordados em cada atividade, e isso vai facilitar bastante a vida para vocês, tanto na condução do trabalho, quanto para vocês realizarem o RCO. Vai estar separadinho, conteúdos e objetivos de aprendizagem, tá certo? Eu agradeço muito, tenham um bom ano, que seja um ano de paz, de realizações, de trabalho e de saúde, principalmente para todos nós. Muito obrigada.